Deixa o Espírito Santo carregar seus fardos mais pesados. Você já se sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo nos seus ombros? Como se os problemas, as responsabilidades e as dores da vida fossem pesados demais para suportar sozinho? Todos nós já passamos por momentos assim, quando o fardo parece insuportável e o alívio parece distante. O que você não sabe é que há uma maneira de se livrar desse peso, uma maneira de descansar enquanto ainda caminha. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Esta é uma promessa poderosa. Ele não nos deixa carregar sozinhos os fardos mais pesados. Mas, para experimentar esse alívio, precisamos entender algo fundamental. A verdadeira entrega não acontece quando nós tentamos fazer tudo sozinhos. Ela acontece quando entregamos nossos fardos ao Espírito Santo e permitimos que Ele os carregue por nós. Por que continuamos carregando tanto peso, mesmo sabendo que não somos feitos para isso? Por que insistimos em lutar sozinhos, em controlar tudo, em buscar soluções nas nossas próprias forças, quando a verdadeira força está em confiar no Espírito Santo? Talvez você tenha tentado várias vezes se livrar de suas preocupações e ansiedades, mas o peso continua lá. E é aí que entra a chave. Não é sobre tirar o fardo, mas sobre entregá-lo nas mãos daquele que pode realmente aliviá-lo. O Espírito Santo está pronto para carregar o peso por você. Ele não quer que você continue se arrastando pela vida, lutando contra correntes que você não tem forças para vencer. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que veio para dar alívio aos cansados e oprimidos. Ele não vai apenas aliviar sua carga de maneira mágica e instantânea. Ele vai caminhar ao seu lado, guiando seus passos, dando-lhe forças quando você se sentir fraco e ajudando-o a carregar o que parece impossível de suportar. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer um movimento. Não basta pedir, não basta querer. É necessário entregar, confiar e permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. A entrega não é uma simples oração, mas uma atitude de fé, onde você diz: Senhor, eu não posso mais. Eu entrego a Ti o que eu não consigo carregar. Hoje, você está convidado a deixar o Espírito Santo carregar os seus fardos mais pesados. Vamos juntos explorar o que significa realmente entregar nossas preocupações e viver com o alívio que Ele oferece. Porque a vida que Deus deseja para você não é uma vida de sofrimento constante. É uma vida de paz, de descanso e de confiança total nele. Agora, respire fundo e prepare-se para a jornada que pode transformar o peso que você carrega. Não é mais um peso a ser carregado sozinho. Com o Espírito Santo, você vai descobrir que pode caminhar com leveza, não porque seus problemas desapareceram, mas porque Ele já está levando o que você não pode carregar. O peso que você não precisa carregar. Você já parou para pensar na carga que carrega todos os dias? O fardo que parece nunca aliviar, mesmo quando você tenta de tudo para lidar com ele. A pressão do trabalho, a preocupação com a família, as ansiedades do futuro, as dores não resolvidas, as falhas pessoais que nunca parecem desaparecer. A sensação de estar sempre lutando, sempre tentando, mas nunca alcançando paz. Isso te soa familiar? Você não está sozinho. Muitas vezes, vivemos nossas vidas como se estivéssemos carregando mochilas pesadas, cheias de pedras que ninguém mais vê, mas que pesam nos nossos ombros a cada passo. O fardo da ansiedade, da dúvida, do medo e da culpa. O fardo da solidão, da frustração com nossas próprias limitações. A sensação de estar sempre esgotado, sempre à beira do colapso. E a pergunta é: por quanto tempo mais vamos continuar assim? O convite que o Espírito Santo faz a você é simples, mas profundo. Deixe-me carregar esses fardos.
Isso não significa que a vida vai ser fácil. Não significa que seus problemas desaparecerão do dia para a noite. Mas significa que, em vez de carregar o peso sozinho, você pode entregar ao Espírito Santo aquilo que você não consegue carregar. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa viver sobrecarregado e exausto. O Espírito Santo não veio para ser uma presença distante. Ele veio para ser o Consolador, aquele que vai ao seu lado, sente suas dores, entende sua luta e toma sobre si aquilo que você não pode mais suportar. Em Isaías capítulo 53, versículo 4, está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O Espírito Santo não veio apenas para aliviar seu fardo, ele veio para carregá-lo por você. Mas, para que isso aconteça, é necessário um ato de fé. Não basta apenas esperar que os fardos se dissipem. A entrega de nossos fardos ao Espírito é um ato de confiança. É parar de lutar contra algo que você não pode vencer por conta própria. É reconhecer que você precisa de ajuda. E não qualquer ajuda, mas a ajuda do Espírito Santo, que tem poder para transformar seu cansaço em descanso. Entregar o peso não significa fraqueza, significa força para confiar. Força para descansar nas mãos de Deus, sabendo que Ele não vai te deixar cair. Essa entrega exige coragem, porque envolve vulnerabilidade. Mas é no momento em que você se rende, em que você diz: eu não posso mais fazer isso sozinho, que o Espírito começa a agir. Você não foi feito para carregar tudo isso. Você foi criado para viver em liberdade, com a paz de saber que o Espírito Santo está contigo, carregando o peso mais pesado. Ele não te abandona na caminhada. Ele não te deixa sozinho. Você está mais forte do que pensa, porque Ele é a sua força. Hoje, convido você a refletir sobre o peso que está carregando. O que está tirando sua paz? O que você tem tentado controlar sem sucesso? E agora, imagine o Espírito Santo ao seu lado, pronto para pegar essa carga e te dar descanso. Basta permitir. A verdadeira liberdade é quando você entrega seu fardo. A verdadeira liberdade não está em viver sem desafios. A liberdade não é a ausência de lutas ou de obstáculos. A verdadeira liberdade está em como você reage a eles. E em Cristo, a liberdade se encontra quando você entende que não precisa carregar os fardos sozinho. A maioria de nós passa a vida tentando controlar tudo. Tentamos organizar, planejar e resolver cada problema à nossa maneira. Mas o que acontece quando nossas forças se esgotam? O que acontece quando nossas soluções não são suficientes? A sensação de estar preso no peso de tudo o que temos que fazer e de todas as expectativas que colocamos sobre nós mesmos se torna insuportável. Foi por isso que Jesus nos ofereceu uma proposta diferente. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, ele nos convida a algo mais profundo do que simplesmente encontrar descanso. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos oferece descanso, mas esse descanso vem com uma chave fundamental: entregar o controle. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, ele não está dizendo que a vida será sem responsabilidades, mas que a maneira como enfrentamos a vida será diferente. Quando você deixa o Espírito Santo carregar seus fardos, você é libertado da necessidade de controlar tudo. Ele não vai fazer você carregar os mesmos pesos de antes, mas vai te ensinar a caminhar com leveza. Liberdade não é viver sem carga, é viver com o Espírito, sabendo que você não está carregando os fardos sozinho. É entender que, ao invés de ser um fardo pesado,
A caminhada se torna um processo em que você tem a companhia do Espírito Santo, que te fortalece e te guia a cada passo. Você é livre para descansar, porque você pode confiar em sua presença. O Espírito Santo carrega aquilo que você não pode carregar, e isso te liberta para viver com mais paz, alegria e confiança. Quando aceitamos o convite de Jesus, estamos aceitando um desapego do controle, uma entrega das nossas preocupações e um compromisso de confiar no Espírito Santo para nos guiar. A liberdade, então, não vem de evitar as dificuldades, mas de viver com a certeza de que não há fardo que não possa ser carregado por Ele. E ao invés de lutar sozinhos, encontramos descanso e força para caminhar. Você não foi criado para viver sobrecarregado. Jesus veio para te dar uma vida com propósito, mas também com descanso. Ao entregar seus fardos ao Espírito Santo, você recebe a verdadeira liberdade que só Ele pode oferecer. Uma liberdade que vem com paz, confiança e o poder de continuar, sabendo que Ele está ao seu lado, carregando aquilo que você não consegue carregar. Hoje pare e reflita. O que está pesando na sua vida? O que você tem tentado carregar sozinho, sem sucesso? Deixe o Espírito Santo assumir esse peso e permita que ele te mostre a verdadeira liberdade que vem com a entrega. Você não está sozinho na caminhada. E com ele ao seu lado, você pode descansar. O Espírito Santo como consolador em tempos de angústia. Nos momentos de dor e angústia, quando o peso da vida se torna insuportável, é natural sentirmos que estamos sozinhos, que ninguém entende o que estamos passando. A solidão é uma das sensações mais difíceis de suportar, especialmente quando estamos em meio ao sofrimento. Mas é justamente nos momentos mais difíceis que o Espírito Santo se revela de maneira mais profunda como nosso Consolador. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus nos promete: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." O Espírito Santo não veio para ser apenas uma presença distante, uma força abstrata. Ele veio para estar conosco, para nos consolar, para nos dar força nos momentos em que a vida parece insuportável. Quando você está aflito, o Espírito Santo não apenas observa a sua dor, ele entra nela com você. Ele sente a sua angústia, compartilha o seu lamento e, em vez de te deixar sozinho na luta, ele se aproxima para te oferecer alívio. Não é um alívio imediato ou superficial, mas um alívio profundo e transformador que vem com a certeza de que você não está sozinho e de que o sofrimento tem um propósito maior. A tristeza é uma experiência humana inevitável, mas a promessa de Deus é clara. Ele estará conosco em cada momento de dor. O Espírito Santo não só está presente em nosso sofrimento, mas ele é a nossa fortaleza emocional e espiritual, quando o cansaço e o desespero tentam nos derrubar. Ele nos envolve com sua paz, uma paz que vai além do entendimento humano. A dor pode persistir, mas a presença do Espírito nos fortalece para suportá-la e para continuar caminhando. É fácil se perder na dor e se esquecer de que a presença de Deus é mais forte do que qualquer circunstância. Muitas vezes tentamos carregar sozinhos a angústia, como se fosse nossa responsabilidade suportar tudo sem pedir ajuda. Mas o Espírito Santo nos ensina que podemos entregar o peso da dor e da perda a Ele, e Ele nos ajudará a carregá-lo. Não porque o sofrimento desaparecerá instantaneamente, mas porque Ele nos dá a força para enfrentar, a sabedoria para aprender e a graça para não sucumbir à dor. Quando o fardo parece insuportável e você sente que não há saída, é nesse momento que o Espírito Santo está mais perto do que nunca, oferecendo seu consolo. Ele não nos promete que não teremos mais problemas, mas nos promete estar conosco em cada um deles. E é nesse consolo, na paz que vem de sua presença, que encontramos a força para seguir. Você não precisa passar por isso sozinho.
O Espírito Santo está aqui para carregar seus fardos, para entrar na sua dor e transformar essa dor em um caminho de cura. Quando você se entrega a Ele, você encontra mais do que alívio. Você encontra renovação, você encontra esperança, você encontra a força para continuar. Hoje, se você se sente sobrecarregado pela dor ou angústia, faça uma pausa e deixe o Espírito Santo se aproximar. Ele está pronto para consolar, para te fortalecer e para te ajudar a carregar o fardo. Confie nele. Entregue suas lágrimas, suas preocupações e seu cansaço e experimente o consolo que só Ele pode dar. O cansaço de carregar sozinho. É como o Espírito Santo nos fortalece. A vida é feita de desafios, de momentos em que as responsabilidades parecem pesar demais sobre nossos ombros. Você já sentiu o cansaço profundo, aquele tipo de cansaço que não passa apenas com uma boa noite de sono? Aquele cansaço que vai além do físico e afeta a alma, o espírito, o coração. Quando estamos sobrecarregados, o corpo se esgota, mas a alma também sente. E muitas vezes esse fardo não se resolve simplesmente com mais esforço ou mais tempo. O que realmente precisamos é de descanso. E esse descanso só pode ser encontrado quando deixamos o Espírito Santo carregar aquilo que não podemos carregar sozinhos. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus nos faz um convite profundo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este não é apenas um convite para descanso físico, mas para descanso espiritual. O fardo que Jesus oferece para carregar não é o peso da vida sem fim, mas o peso que vem da confiança nele. Quando entregamos o controle ao Espírito Santo, encontramos descanso, e esse descanso não é passivo, ele é ativo. Ele nos fortalece, nos dá coragem, nos ajuda a seguir em frente. O Espírito Santo é o nosso refúgio e fortaleza, especialmente quando o cansaço parece não ter fim. Ele não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele promete estar conosco em cada momento de fraqueza. Ele nos dá forças para continuar, nos revigora nos momentos mais escuros e nos capacita a seguir em frente, mesmo quando nossas forças físicas e emocionais se esgotam. O descanso que Ele oferece é restaurador e vai além de uma pausa momentânea. É um descanso que fortalece a alma, que traz uma nova perspectiva e uma paz duradoura. Quando você está cansado, o Espírito Santo te ensina a parar para confiar, para descansar em sua presença, sabendo que você não está sozinho na batalha. Ele é aquele que te carrega quando você não tem mais forças para andar. E não apenas isso. Ele te dá descanso em meio à luta, renovando suas forças para que você possa continuar sem se sobrecarregar. O descanso que vem do Espírito não significa fugir dos problemas, mas saber que apesar dos desafios, Deus está contigo. E isso é suficiente para te dar a paz e a energia necessárias para seguir em frente. O cansaço muitas vezes vem porque tentamos carregar o peso sozinhos. Queremos controlar tudo, resolver todos os problemas, ajudar todas as pessoas, ser fortes o tempo todo. Mas essa não é a vontade de Deus. Ele nos chama para entregar os nossos fardos a Ele. O Espírito Santo não quer que você continue a luta sem descanso. Ele quer que você sente e confie em sua presença. Ele quer que você pare de lutar com as próprias forças e comece a descansar na sua força. Hoje, faça uma pausa, respire fundo e permita que o Espírito Santo te dê descanso. Reconheça que você não precisa carregar tudo sozinho, porque Ele está pronto para carregar o peso mais pesado por você. Quando você entrega ao Espírito Santo o que não consegue mais suportar, Ele te dá a força e a paz que você precisa para seguir em frente. Descansar no Espírito não é desistir da luta, é confiar que Ele vai te fortalecer para vencer. A entrega como ato de confiança.
A entrega é um dos passos mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais libertadores que podemos dar em nossa jornada espiritual. Muitos de nós fomos ensinados a lutar, a resolver tudo com nossas próprias forças. Acredite, a ideia de entregar o controle é algo desafiador. Mas a verdade é que a verdadeira liberdade não está em manter o controle, mas em entregá-lo ao Espírito Santo e confiar que Ele sabe exatamente o que fazer. Quando você está sobrecarregado com as pressões da vida, a tentação de tentar controlar tudo se torna ainda mais forte. Queremos resolver cada problema, lidar com cada situação e muitas vezes carregamos um peso que não fomos feitos para carregar. O Espírito Santo nos convida, então, a fazer o oposto, entregar. Em Salmos, capítulo 55, versículo 22, está escrito: Lança sobre o Senhor a tua carga, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a vacilar. Esse versículo nos ensina uma lição importante. Não somos feitos para carregar as nossas próprias cargas. Quando lançamos nossas preocupações ao Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. E o que acontece é que, ao entregar o fardo, ganhamos liberdade, ganhamos descanso e, mais importante, ganhamos a confiança de que Deus está no controle. A entrega não significa que estamos desistindo ou abandonando nossas responsabilidades. Significa que estamos reconhecendo que, em nossas forças, não podemos fazer tudo. Significa que estamos aceitando que Deus tem um plano maior e que, ao confiar nele, nossa carga será suavizada. Quando entregamos ao Espírito Santo, não estamos apenas deixando para trás nossas preocupações. Estamos permitindo que Ele nos guie de maneira mais eficaz e nos mostre o caminho. O ato de entrega é também um ato de confiança profunda. Você está dizendo: eu não consigo fazer isso sozinho. Eu confio em Ti, Espírito Santo, para que Tu conduzas os meus passos, para que Tu me ajudes a carregar este peso. E quando você entrega ao Espírito Santo, você não está apenas liberando as suas preocupações, você está se permitindo descansar, sabendo que Ele já está trabalhando por você. Muitas vezes, pensamos que entregar significa fraqueza, mas na realidade é um dos atos mais poderosos que podemos realizar. A entrega exige coragem, exige humildade, exige confiança. Você está confiando que Deus não apenas tem o controle, mas que Ele fará tudo o que é melhor para você. Ao fazer isso, você cria espaço para que o Espírito Santo atue na sua vida de uma maneira profunda. E quando você faz essa entrega, algo milagroso acontece. O fardo que parecia pesado e insuportável se torna leve, porque o Espírito Santo te fortalece, te renova e te guia em direção à paz. Ao confiar completamente nele, você encontra descanso não apenas físico, mas mais importante, espiritual. Sua alma encontra um refúgio e a certeza de que Deus está no controle transforma a sua perspectiva, permitindo que você siga em frente com mais confiança. Hoje, tome um momento para entregar ao Espírito Santo tudo o que está sobrecarregando sua vida. Reconheça que Ele está mais do que pronto para carregar aquilo que você não pode. Não é um sinal de fraqueza, é um passo de fé. Confie nele e veja como, ao entregar, você será fortalecido para caminhar mais leve, mais confiante e mais em paz. O silêncio de Deus é quando Ele está trabalhando, mesmo sem respostas imediatas. Há momentos em que você ora e clama, mas parece que o céu se silencia. Não há resposta imediata, não há sinais de que Deus está trabalhando. Esse silêncio pode ser doloroso, frustrante e muitas vezes confuso. O que você não vê é que mesmo no silêncio, o Espírito Santo está agindo em seu favor. O silêncio de Deus não é sinal de que Ele te abandonou. Ao contrário, é uma oportunidade para aprofundar sua confiança e fé. Quando estamos em sofrimento,
Nossa tendência é esperar respostas rápidas, sinais claros, uma solução imediata. Mas o Espírito Santo, na sua sabedoria infinita, usa o silêncio para nos ensinar a depender de Deus, não apenas pelas respostas rápidas, mas pela confiança em sua presença e em seu plano perfeito. Em Isaías capítulo 55, versículo 8, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O Espírito Santo não se move segundo os nossos prazos ou expectativas, mas de acordo com o tempo perfeito de Deus. Quando Deus silencia, Ele não nos deixa sem direção, mas nos convida a confiar nele mesmo quando não conseguimos ver imediatamente a solução. O silêncio de Deus é muitas vezes uma oportunidade para crescer em fé. Quando não ouvimos a resposta que queremos, somos desafiados a confiar que Ele está no controle e que Ele já preparou um caminho, mesmo que não possamos vê-lo agora. O silêncio não significa inatividade, significa preparação. Deus está nos preparando para receber aquilo que Ele tem para nós, mesmo quando parece que nada está acontecendo. O Espírito Santo age em nós através do silêncio, nos ensinando a aprender a confiar sem ver. Ele nos chama a descansar em sua promessa, a crer que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele está trabalhando em nossos corações, moldando nossa paciência, nos fortalecendo para o que está por vir. O silêncio de Deus é uma prova de que Ele é fiel e que Ele está cuidando de nós de maneiras que talvez não possamos perceber no momento. Quando você se sente sozinho em meio ao silêncio, lembre-se de que o Espírito Santo está mais perto do que nunca. Ele não abandona. Ele está operando no invisível. Ele está trabalhando enquanto você espera, preparando sua mente, seu coração e sua alma para o que está por vir. Às vezes, o maior milagre é aprender a descansar em Deus enquanto Ele trabalha, mesmo sem vermos nada externamente. No silêncio, Deus também nos convida a esperar com paciência, a confiar que o tempo de espera não é tempo perdido. Ele está no controle de tudo, e o que Ele tem para nós não virá antes do momento certo. Ele nos ensina a confiar não nas nossas próprias habilidades de resolver as coisas, mas em sua soberania e amor. Quando você permite que o Espírito Santo atue enquanto você espera, o silêncio se torna um terreno fértil para o crescimento espiritual. Hoje, se você se encontra em silêncio, não desista. O Espírito Santo está com você, operando de maneira invisível. Abra seu coração para confiar que, mesmo no silêncio, Ele está trabalhando para trazer a resposta, o alívio e a direção que você precisa. Deixe esse silêncio ser um lembrete de que Deus tem tudo sob controle e que Ele não te deixará sozinho. Deixe o Espírito Santo guiar suas decisões diárias. Muitas vezes, nos sentimos perdidos nas decisões que precisamos tomar na vida. Seja uma decisão sobre o trabalho, os relacionamentos ou os próximos passos que devemos dar, as escolhas podem parecer sobrecarregadas, como se estivessem além da nossa capacidade de julgamento. Esse fardo de tomar a decisão certa, fazer a escolha certa, pode nos consumir. Mas o Espírito Santo está aqui para te lembrar: você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo não é apenas um consolador em tempos de dor. Ele é também um conselheiro em momentos de incerteza. Quando você se sente perdido, Ele te guia. Quando você não sabe qual caminho seguir, Ele ilumina o seu passo. Mas para isso, é necessário que você permita que Ele assuma o controle, que você entregue a direção da sua vida ao Espírito Santo. E a melhor parte é que Ele já conhece o caminho perfeito para você. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa que, ao deixar o Espírito Santo te guiar,
Você está reconhecendo que não pode depender apenas de sua própria sabedoria. O Espírito Santo não apenas oferece direção, ele nos ensina a confiar em Deus de todo o coração, a crer que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nossa mente está cheia de dúvidas. Cada dia é uma oportunidade de convidar o Espírito Santo a guiar suas decisões diárias. Desde a maneira como você responde a um desafio no trabalho, até a forma como você lida com os relacionamentos pessoais, ele pode te dar a clareza necessária para escolher o melhor caminho. E o mais importante, ele te ajuda a ter paz nas suas decisões. Ele não vai apenas te mostrar o que fazer, ele vai te dar confiança de que você está no caminho certo, porque a sua direção traz a paz, que vai além do entendimento. Deixar o Espírito Santo guiar suas decisões não significa que você nunca mais terá dúvidas ou incertezas, mas significa que você terá uma força maior ao seu lado. Ele te dá confiança, mesmo nos momentos de indecisão. Ele é aquele que traz clareza quando a confusão toma conta. Ele é o farol na escuridão, iluminando os próximos passos com sabedoria divina. Em momentos de confusão, o Espírito Santo não só traz clareza, ele traz segurança. Você não precisa fazer tudo sozinho. Não precisa tomar todas as decisões com o peso de achar que está fazendo tudo errado. Quando você entrega seus fardos ao Espírito Santo, você também entrega as suas decisões. E ele te garante que não há falhas quando você segue a sua direção. Hoje, eu te convido a fazer essa entrega. Quando estiver diante de uma escolha, mesmo as pequenas, pare por um momento e diga: Espírito Santo, me guia, mostra o caminho certo, me dá paz e clareza. Não é sobre tomar a decisão perfeita, mas sobre confiar que a presença dele vai guiar você para o que é melhor. Deixar o Espírito Santo guiar suas decisões é um caminho de tranquilidade, onde você pode descansar na certeza de que mesmo quando a vida se torna complexa, ele está lá, pronto para direcionar, corrigir e guiar com amor. Como vencer a ansiedade com a paz do Espírito Santo. A ansiedade é um dos fardos mais pesados que muitos de nós carregamos. O medo do futuro, a pressão das expectativas, as incertezas sobre as nossas escolhas, tudo isso nos consome. A mente fica ocupada, o coração acelerado e a paz parece distante. Muitas vezes, nos encontramos em um ciclo de preocupação constante, imaginando o pior e tentando prever o futuro, mas nunca conseguimos realmente encontrar descanso. Porém, o Espírito Santo nos oferece uma paz que vai além de qualquer compreensão humana. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Este versículo é uma chave poderosa. Quando entregamos nossas preocupações ao Senhor, a paz dele entra em nossos corações. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da confiança em sua provisão e cuidado. A ansiedade surge quando tentamos controlar o que não podemos controlar. Tentamos antecipar os problemas, resolvê-los antes que aconteçam, ou evitar o desconforto a todo custo. Mas a verdadeira paz não vem do controle, vem da entrega. Quando você entrega suas preocupações ao Espírito Santo, você está reconhecendo que há algo maior do que seus próprios medos. Você está dizendo: eu confio em ti, Senhor. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas sei que tu estás comigo. O Espírito Santo é o Consolador. Ele não vem apenas para te consolar nos momentos de dor, mas também para trazer paz nas tempestades da vida. Ele nos ensina que podemos descansar, mesmo nas dificuldades, sabendo que ele já está trabalhando, mesmo quando não vemos a solução.
Ele nos oferece a paz que excede todo o entendimento, que nos protege da ansiedade, que nos guarda da preocupação constante. Quando você entrega suas ansiedades ao Espírito Santo, ele te ajuda a focar no presente. Ele te ajuda a viver um dia de cada vez, sem se preocupar com o que pode acontecer amanhã, porque ele já está no amanhã. Ele te fortalece a viver com confiança, sabendo que se você confiar nele, ele tomará conta de tudo. E não apenas isso, ele também vai te dar a sabedoria necessária para tomar decisões, a coragem para enfrentar desafios e a tranquilidade para descansar enquanto ele age em sua vida. Viver sem ansiedade não significa viver sem problemas. Significa viver com a confiança de que mesmo no meio das tempestades, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você, trazendo sua paz e proteção, guiando seus pensamentos e ações e nos capacitando a enfrentar qualquer situação com serenidade e confiança. Se você está lidando com ansiedade agora, pare por um momento e entregue isso ao Espírito Santo. Diga a ele: eu não posso carregar esse peso sozinho. Espírito Santo, eu entrego as minhas preocupações nas tuas mãos. Me dá a paz que só tu podes dar e me ajuda a viver neste momento sem medo do que está por vir. Essa entrega traz descanso à sua alma. Quando você entrega suas ansiedades ao Espírito, ele substitui o medo pela confiança, a preocupação pela paz e o caos pela tranquilidade. Hoje, permita que o Espírito Santo entre em sua vida de maneira poderosa e te dê a paz que vai além de qualquer entendimento humano. Ele está pronto para tirar o peso da ansiedade e substituí-lo por um descanso que só ele pode oferecer. Entregue suas preocupações e experimente o alívio. Vivemos em um mundo onde a preocupação parece ser inevitável. O medo do desconhecido, as pressões diárias e o peso das responsabilidades nos fazem sentir que estamos sempre à beira do esgotamento. E o mais difícil não é só o peso em si, mas a sensação de que não podemos escapar dele, que temos que carregar tudo sozinhos. Mas a verdade é que Deus não nos chamou para carregar esse fardo sozinhos. O Espírito Santo nos oferece um alívio imediato para nossas preocupações, uma paz que ultrapassa nossa capacidade de compreender. Quando nos entregamos, realmente entregamos, as nossas preocupações ao Espírito Santo, algo milagroso acontece. Não é que as circunstâncias mudem imediatamente, mas nós mudamos. Nossa perspectiva, nossa maneira de lidar com a situação, nossa confiança, tudo muda. E essa mudança interior resulta em um alívio genuíno. Ao transferir nosso peso para Ele, passamos a experimentar a paz de Deus, que nos fortalece e nos permite continuar a jornada sem nos quebrar. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, encontramos um convite claro: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse versículo não nos diz para ignorar nossas ansiedades, mas para entregá-las a Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Quando entregamos nossas preocupações ao Espírito Santo, estamos permitindo que Ele cuide de nossas vidas, que Ele tome o controle da situação e que Ele nos dê o alívio e a paz necessários para enfrentá-la. A ansiedade pode ser paralisante. Ela nos impede de viver no presente, nos prende ao futuro e nos rouba a paz. Mas quando entregamos ao Espírito Santo, Ele nos ajuda a viver um dia de cada vez. Ele nos ensina que não precisamos controlar tudo. Precisamos confiar que Deus já tem o controle e que Ele cuida de nós em cada detalhe da vida. Esse é o verdadeiro alívio. Saber que não estamos sozinhos em nossa luta. Muitas vezes ficamos tão concentrados nas nossas preocupações que não conseguimos ver como o Espírito Santo já está agindo. Ele está aqui, pronto para aliviar nosso fardo, pronto para substituir nossa ansiedade por sua paz.
Ao entregarmos nossas preocupações, o Espírito Santo começa a trabalhar no fundo do nosso ser, trazendo a tranquilidade que só Ele pode dar. E como resultado, sentimos um alívio imediato. Não porque o problema desapareceu, mas porque nossa confiança em Deus cresce e nos fortalece para enfrentá-lo com coragem. Hoje, pare por um momento e entregue suas preocupações ao Espírito Santo. Não é uma entrega momentânea, mas uma entrega diária. Toda vez que uma preocupação surgir, faça o movimento de entregá-la a Ele. Diga: Espírito Santo, eu não posso carregar isso sozinho. Eu te entrego esse peso. Me dá a paz que só Tu podes dar e a força para seguir. Cada vez que você fizer isso, experimentará mais e mais da paz de Deus e verá como Ele vai trabalhar em sua vida, aliviando seu fardo e te fortalecendo para seguir em frente. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença do Espírito Santo. E quando você permite que Ele carregue suas preocupações, você experimenta a paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor, mas do que Ele está fazendo dentro de você. Hoje, entregue e receba o alívio que só Ele pode dar. O Espírito Santo como força em momentos de fraqueza. Às vezes, os fardos da vida nos parecem mais pesados do que somos capazes de carregar. O cansaço, as perdas, os problemas que se acumulam, as situações que parecem sem solução, tudo isso pode nos deixar vulneráveis e sem forças. Quando o peso é grande demais e nossa força parece ter se esgotado, é nesse momento que o Espírito Santo entra com a sua força sobrenatural. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo compartilha uma revelação profunda. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso significa? Que em nossas fraquezas, o poder de Deus se torna mais visível. Quando você chega ao limite da sua força, o Espírito Santo te dá a força que você não tem. Ele não nos deixa sozinhos nos momentos de fraqueza, mas se torna nossa força. Muitas vezes, nossa tendência é querer carregar tudo sozinhos. Queremos ser fortes, resolver tudo por nossa conta. Mas o Espírito Santo nos ensina que a verdadeira força não vem da nossa capacidade, mas da nossa dependência dele. Quando reconhecemos que não podemos mais, é quando Deus pode agir de maneira poderosa em nossas vidas. O fardo que parecia insuportável se torna leve, não porque a situação mudou, mas porque nossa força foi renovada pelo Espírito. Quando o peso da vida nos deixa fracos, o Espírito Santo nos fortalece. Ele nos dá a coragem para seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Em Isaías, capítulo 40, versículo 29, está escrito: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Espírito Santo não só nos dá forças, mas Ele as multiplica. Ele te fortalece, te dá vigor quando você está exausto e te dá esperança quando tudo ao seu redor parece sem solução. A verdadeira força que vem do Espírito Santo não é apenas para carregar o fardo com resistência. Ela é para te fazer avançar com confiança, sabendo que Deus está contigo, te sustentando. Não importa quão pesados sejam os fardos da vida, o poder de Deus é maior. Ele te dá não apenas o que você precisa para carregar os fardos, mas o que você precisa para crescer em meio a eles. O Espírito Santo quer te dar força para continuar, mesmo quando você não tem mais forças. Ele quer te ensinar que, mesmo nas horas mais sombrias, você pode confiar em sua capacidade de renovar sua força. Quando você deixa o Espírito Santo carregar seus fardos, você não se torna uma pessoa sem desafios, mas se torna uma pessoa que enfrenta os desafios com a força de Deus. Hoje, se você se sentir fraco ou cansado demais, lembre-se de que o Espírito Santo está ao seu lado, pronto para te fortalecer. Faça uma pausa e ore com sinceridade. Espírito Santo, eu entrego as minhas fraquezas a Ti. Me fortalece e me dá a força que eu não tenho para seguir.
Eu confio que tu estarás comigo e me ajudarás a carregar este fardo. Quando você ora dessa maneira, você começa a perceber que, em sua fraqueza, Ele está se aperfeiçoando e te dando a força que você precisa para seguir em frente. O Espírito Santo é a sua força nas horas de fraqueza. E com Ele ao seu lado, você pode continuar caminhando, sabendo que nunca estará sozinho na batalha. O processo de formação, no meio da escassez. O tempo de escassez é, sem dúvida, um dos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Quando nos falta aquilo que achamos necessário, seja financeiro, emocional ou até espiritual, a sensação de insegurança e a ansiedade tomam conta. Parece que estamos sendo testados até o limite, que tudo está indo errado e que não temos controle sobre nada. Mas há algo fundamental que devemos entender. O tempo de escassez não é um tempo de perda, mas de preparação. Muitas vezes, o que vemos como escassez é, na verdade, uma oportunidade que Deus usa para nos moldar, fortalecer e nos preparar para algo maior. O Espírito Santo trabalha conosco nos tempos mais difíceis, não para nos punir, mas para nos preparar para as bênçãos futuras. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. O Espírito Santo usa esses tempos para nos ensinar a perseverar e confiar, para nos transformar em pessoas mais fortes e mais maduras na fé. No processo de escassez, o Espírito Santo não apenas nos desafia, mas também nos ensina a depender totalmente dele. Quando tudo ao nosso redor parece faltar, ele nos mostra que a verdadeira fonte da nossa força, da nossa provisão e do nosso sustento é Deus, e não as coisas ao nosso redor. Ao passarmos pela escassez, começamos a aprender que não são as riquezas materiais que nos sustentam, mas a presença de Deus que nos fortalece e nos mantém firmes. O que fazemos nesse tempo de escassez é crucial. Se encararmos esse tempo com a perspectiva de que Deus está nos preparando, podemos descansar na confiança de que Ele não está nos deixando desamparados. Pelo contrário, Ele está conosco, nos ensinando a caminhar com fé, nos mostrando a importância da dependência total de sua graça e provisão. O Espírito Santo é quem nos ensina a crescer em fé e a ser transformados através da espera. Quando você se sentir em falta, quando os recursos não forem suficientes, lembre-se de que Deus pode usar esse momento para fortalecer o seu caráter e aumentar sua confiança nele. A escassez não é o fim, mas sim um meio de Deus nos moldar. Ele sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. Ele nunca deixa faltar o essencial, e é nesse momento que a dependência dele se torna a nossa maior força. A escassez pode até parecer um obstáculo, mas o Espírito Santo usa esse momento para trabalhar profundamente em nós. Ele nos ensina a ser pacientes, a confiar e a esperar pela provisão divina. É quando não temos nada em nossas mãos que mais percebemos o quanto dependemos de Deus, e é nesse momento que Ele age de maneira poderosa. Hoje, se você está passando por um tempo de escassez, não desanime. O Espírito Santo está trabalhando em você, moldando sua fé, te preparando para a próxima etapa. Permita que Ele use esse tempo para formar um novo você, mais confiante, mais forte e mais dependente dele. Ore com sinceridade. Espírito Santo, eu te entrego este momento de escassez. Me ensina a confiar em Ti mais do que nas minhas próprias forças. Me prepara para aquilo que está por vir e me fortalece enquanto eu espero. Esse é o momento em que Deus pode fazer algo novo em sua vida. E ao passar pela escassez com o Espírito Santo ao seu lado, você sairá mais fortalecido, mais sábio e mais preparado para os milagres que Ele tem para você. O Espírito Santo
como refúgio e fortaleza. Em tempos de dificuldades, quando as tempestades da vida parecem nos consumir, todos nós procuramos um lugar seguro, aquele lugar onde podemos nos abrigar, encontrar paz e renovar nossas forças. Muitas vezes procuramos respostas nas coisas do mundo, mas o verdadeiro refúgio, a verdadeira fortaleza está no Espírito Santo. No Salmo 46, versículo 1, a palavra de Deus nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Espírito Santo é a manifestação de Deus em nossas vidas. E Ele é o nosso refúgio, nossa segurança, nossa proteção quando tudo parece desmoronar. Ele é a nossa fortaleza, a rocha onde podemos nos esconder, onde podemos descansar e renovar nossas forças. Em meio às tempestades da vida, Ele é aquele que nos acolhe e nos protege. Você já se sentiu como se estivesse em uma tempestade, sem saber para onde correr, sem saber o que fazer, tentando desesperadamente se proteger do vento e da chuva? Todos nós passamos por esses momentos, onde tudo o que parece certo vira incerto, onde as forças parecem se esgotar e o medo se instala. E é nesse momento que precisamos reconhecer o poder do Espírito Santo como nosso refúgio. Ele não nos promete uma vida sem tempestades, mas Ele promete estar conosco em meio a elas, sendo nossa fortaleza quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. O Espírito Santo é nosso abrigo seguro. Quando as dificuldades surgem, não precisamos enfrentá-las sozinhos. Podemos correr para Ele e encontrar o abrigo que precisamos. O Espírito Santo não apenas nos ajuda a carregar os fardos, mas Ele também nos dá a paz interior que precisamos para enfrentá-los com confiança. Ele nos sustenta, nos dá forças e nos ensina a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor está em caos. Em momentos de crise, nossa tendência é olhar para as circunstâncias e nos desesperar. Mas o Espírito Santo nos ensina a olhar para Ele, a encontrar nossa força não em nossas próprias capacidades, mas na Sua presença. O Espírito Santo é aquele que nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele não só nos dá segurança, mas também nos capacita a permanecer firmes enquanto enfrentamos as dificuldades. Ele nos fortalece, nos guia e nos dá a sabedoria necessária para tomar as decisões certas em tempos de angústia. Não importa o quão grande seja a tempestade, o Espírito Santo é maior. Ele é mais forte do que qualquer dificuldade que você possa enfrentar. Ele é o seu refúgio seguro, a sua fortaleza inabalável. E Ele está ao seu lado, pronto para te sustentar e te dar forças para seguir em frente. Hoje, se você está enfrentando uma tempestade em sua vida, não enfrente sozinho. Corra para o Espírito Santo, encontre refúgio nele e permita que ele te fortaleça. Deixe ele ser sua fortaleza, sua proteção, seu auxílio. Ele está pronto para carregar seus fardos e te dar o descanso que você precisa. Ore com fé. Espírito Santo, eu te convido para ser o meu refúgio e fortaleza. Eu entrego minhas lutas e dificuldades nas tuas mãos. Me fortalece, me guia e me dá paz no meio da tempestade. Ao fazer isso, você estará convidando o Espírito Santo a ser sua rocha firme, a proteção que você tanto precisa. Ele nunca vai te abandonar. E com Ele ao seu lado, você encontrará a força para continuar a caminhada. A provisão de Deus, quando você menos espera. A vida pode ser cheia de momentos de incerteza. Quando estamos no meio de uma tempestade ou atravessando um deserto emocional, a sensação de que estamos sozinhos e sem recursos é esmagadora. Mas, mesmo quando não vemos soluções imediatas, o Espírito Santo está agindo de maneiras que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. Ele é a provisão divina que, embora muitas vezes silenciosa, nunca nos abandona.
Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Essa promessa é verdadeira. Deus nunca nos deixa sem o que precisamos. A provisão de Deus não é limitada ao que podemos ver ou compreender. Ela vai além do que imaginamos. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus em nossa vida e, através dele, as provisões divinas chegam, mesmo quando não podemos ver como ou quando elas virão. A provisão do Espírito Santo não é apenas no sentido material, mas também emocional, espiritual e relacional. Quando você está se sentindo vazio, sem direção ou sem esperança, a provisão de Deus não vem apenas em forma de bens materiais, mas em paz, em sabedoria e em força para seguir em frente. O Espírito Santo nos dá aquilo de que mais precisamos em cada estação da vida. E muitas vezes ele nos proporciona o que não podemos perceber de imediato. Quando olhamos para nossas dificuldades, tendemos a focar no que está faltando. No entanto, a verdadeira provisão não vem necessariamente do que adquirimos, mas do que Deus já colocou à nossa disposição. O Espírito Santo nos ensina a ver a abundância que já existe em nossa vida, mesmo quando tudo ao nosso redor parece escasso. Ele nos guia para uma compreensão mais profunda de que nossa verdadeira riqueza está na presença de Deus em nossas vidas e não nas coisas materiais que possuímos. Às vezes, pensamos que a provisão de Deus será evidente, algo que podemos tocar ou ver imediatamente. Mas muitas vezes, a provisão divina é uma ação invisível que acontece dentro de nós. O Espírito Santo trabalha no nosso coração, nos dá força para continuar e nos traz a confiança necessária para enfrentar os desafios. Mesmo quando não vemos o resultado imediato, o Espírito Santo está agindo nos bastidores, preparando-nos, fortalecendo-nos e nos guiando. Quando o Espírito Santo se move, ele não apenas provê para nossas necessidades temporais, mas também nos prepara para o futuro. A verdadeira provisão não é uma solução imediata para nossos problemas, mas uma preparação para o que Deus está fazendo em nossa vida a longo prazo. Ele nos dá a visão para ver além das dificuldades atuais e entender que, mesmo nas tempestades, Ele está nos sustentando e preparando algo maior. Hoje, se você está em um momento de incerteza, se sente que está esperando por algo que ainda não chegou, lembre-se de que o Espírito Santo já está trabalhando. Mesmo quando não vemos respostas imediatas, Ele está fornecendo tudo o que você precisa para crescer, para aprender e para se fortalecer. A provisão divina não é apenas sobre ter o que queremos, mas sobre confiar que Deus está fazendo o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o processo. Ore agora: Espírito Santo, eu confio em Ti para me prover tudo o que preciso. Mesmo quando não vejo, sei que Tu estás trabalhando em minha vida. Abra os meus olhos para ver a Tua provisão invisível e me ajude a descansar na certeza de que Tu nunca me abandonarás. A provisão de Deus pode não ser sempre visível, mas ela é permanente. O Espírito Santo está sempre trabalhando, mesmo nos momentos de espera, para trazer o que você mais precisa: paz, força, sabedoria e direção. O que fazer quando o fardo não parece diminuir? A ideia de generosidade muitas vezes nos parece paradoxal. Como podemos dar quando estamos passando por dificuldades, quando mal conseguimos ver como vamos dar conta das nossas próprias necessidades? Mas o Espírito Santo nos ensina que a verdadeira provisão de Deus não vem apenas por acumular, mas também por entregar. A generosidade não é um fardo, mas um portal para as bênçãos divinas. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo escreve: "Quem semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia em abundância também colherá."
Essa verdade não se refere apenas ao que damos materialmente, mas a todo tipo de generosidade. Generosidade de tempo, generosidade de perdão, generosidade de amor. O Espírito Santo nos ensina que, ao darmos, estamos criando espaço para que mais bênçãos venham, não porque somos dignos demais, mas porque a generosidade abre as portas da provisão divina. Dar quando não se tem muito parece ser uma atitude difícil de entender. A mentalidade do mundo nos diz para guardar tudo, para acumular, para proteger o que temos. Mas o reino de Deus opera de forma diferente. A verdadeira generosidade vem da confiança de que, quando damos, o Espírito Santo vai prover. Não é um ato de impulso ou de emoção, mas uma atitude de fé. Quando você dá, você confia que Deus vai suprir todas as suas necessidades de uma forma que você não pode prever. O Espírito Santo, ao nos ensinar a ser generosos, nos mostra que a nossa segurança não está no que possuímos, mas na confiança de que Deus é a nossa fonte eterna. Ele nos ensina a dar com alegria, a não segurar os recursos que Ele nos dá como se fossem nossos, mas a reconhecê-los como bens que Ele nos confiou para abençoar os outros. Quando você dá, você não está perdendo, você está se conectando com a provisão divina. A generosidade não é sobre o quanto você tem, mas sobre o quanto você está disposto a confiar. Deus não promete que, quando damos, receberemos sempre mais do mesmo, mas Ele promete que toda boa dádiva vem dEle e que, ao dar, também criamos espaço para uma transformação espiritual. A generosidade é uma ação de fé que abre o coração para o Espírito Santo agir em nossas vidas, não apenas em termos materiais, mas também espiritualmente. Através da generosidade, aprendemos a depender de Deus em tudo, e Ele se torna a nossa verdadeira fonte. Quando o Espírito Santo nos chama para ser generosos, Ele não está pedindo que deixemos de cuidar de nossas próprias necessidades. Ele está nos ensinando a dar para o bem dos outros, porque ao dar, criamos um ciclo de bênçãos que vai além do material. Às vezes, a provisão de Deus vem por meio da generosidade. Quando você semeia, seja em oração, em amor ou em recursos, Deus garante que aquilo que você semeia se multiplicará e voltará a você de formas que você não pode imaginar. Agora, se você sente que está em uma temporada de escassez e tem dificuldade em dar, faça um passo de fé. O Espírito Santo está te chamando para confiar. Ele não quer que você dê por obrigação, mas por convicção de que, ao fazer isso, você estará abrindo portas para a verdadeira provisão que vem de Deus. Ore com fé. Espírito Santo me ensina a ser generoso, mesmo quando eu sinto que não tenho o suficiente. Eu confio que a minha generosidade será multiplicada e que Tu me proverás de tudo o que preciso. Me ajuda a abrir meu coração para dar, sabendo que a minha confiança está em Ti. A generosidade é o caminho para viver na abundância de Deus, não apenas materialmente, mas espiritualmente. E o Espírito Santo está te chamando a entrar nesse fluxo de bênçãos. O poder da entrega é essa conclusão e caminho para a liberação final. Chegamos ao final dessa jornada, mas o verdadeiro poder desta mensagem não termina aqui. O Espírito Santo nos convida a viver uma vida diferente, onde os fardos que carregamos não nos definem, onde a ansiedade e o medo não nos controlam e onde podemos descansar na sua paz e força, sabendo que Ele carrega tudo por nós. Quando entregamos nossas preocupações ao Espírito Santo, nos libertamos do peso da autocarga e abrimos espaço para viver a liberdade que Deus preparou para nós. Essa liberdade não vem da ausência de problemas, mas da confiança de que Deus está conosco em todos os momentos.
Não importa o que você está enfrentando, quando você entrega seus fardos ao Espírito Santo, você experimenta um descanso verdadeiro, um alívio que vem da certeza de que Ele está trabalhando por você, mesmo quando não consegue ver o resultado imediato. E agora, mais do que nunca, a entrega é a chave para a transformação. Não é um ato de fraqueza, mas de coragem. Coragem para confiar que Deus tem o controle, coragem para descansar em sua provisão e coragem para viver com leveza, mesmo no meio das dificuldades. Deus não quer que você carregue o peso do mundo nos seus ombros. Ele deseja que você viva com paz, com alegria e com a confiança de que Ele cuida de você em todos os momentos. O Espírito Santo foi enviado para te ajudar, para te consolar e para te dar a força necessária para continuar a jornada. Ele não apenas te guia, mas Ele te fortalece, Ele te renova e Ele te liberta de tudo o que te aprisiona. Agora, é o momento de se entregar completamente ao Espírito Santo. Não importa o que você está carregando, Ele está pronto para carregar esse peso por você. A entrega não é um ato passivo, mas um passo de fé. Você está convidado a descansar nele, a confiar que Ele vai aliviar sua carga e a reconhecer que, com Ele, você pode caminhar leve, sem o peso das preocupações, da ansiedade ou da dor. Então, neste momento, feche os olhos e ore sinceramente. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu te entrego todos os meus fardos. Eu não posso mais carregar sozinha as minhas preocupações, as minhas dores, as minhas ansiedades. Eu confio em Ti. Eu confio que Tu estás trabalhando em minha vida, que Tu estás me sustentando. Me ajuda a viver com liberdade, a descansar na Tua paz, a confiar no Teu poder. Eu sei que com Tu, tudo será possível e nada vai me abalar. Obrigado, Espírito Santo, por carregar os meus fardos e me dar a força para continuar a jornada. Amém. Quando você ora dessa forma, você abre espaço para que o Espírito Santo atue em sua vida de uma maneira profunda e transformadora. Não é sobre você carregar menos peso, mas sobre você descansar plenamente na confiança de que Ele vai carregar aquilo que você não pode. Ele é o Consolador, a fonte da nossa paz. E com Ele ao nosso lado, podemos andar em liberdade sem o peso que nos impede de viver plenamente. Agora, você pode continuar a jornada com mais leveza, sabendo que o Espírito Santo vai à frente, carregando seus fardos e renovando sua força a cada passo. E lembre-se, a verdadeira liberdade não vem de não ter problemas, mas de confiar que em Cristo não há fardo grande demais para Ele carregar por você.